Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre tudo que tá rolando dentro do Vasco da Gama com relação a novos reforços. Temos muitas atualizações, temos muitas novidades, vamos falar sobre tudo que rolou aí nessa última semana e trazer para você tudo também que está rolando dentro do nosso Gigante da Colina com relação a negociações. Falar também com relação a MT. MT é um jogador aí jovem que se destacou muito nas categorias de base do Vasco da Gama. É um jogador do Volta Redonda e não vem jogando. O que será que está acontecendo com o atleta? Será que vai muito além de somente uma lesão na lombar? Vamos trazer tudo que está rolando. Além dessas, temos muitas outras novidades. E é claro, torcedor, você não pode perder. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje. Fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação a esse atual momento do Vasco, o que você vem achando dessa diretoria que está atualmente dentro do clube. Deixa a sua opinião aqui embaixo e, é claro, como eu venho fazendo, eu vou responder um por um. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Infelizmente, hoje o Vasco não jogou, hoje não tivemos jogo do nosso Gigante da Colina e faz uma grande falta, porque o próximo jogo do Vasco vai ser somente na quarta-feira contra o Flamengo e, inclusive, o nosso maior rival jogou hoje. Tivemos ali alguns lances de arbitragem que definitivamente foram muito duvidosos, ou seja, mais um título duvidoso na conta deles, né? É difícil isso daí, é difícil essa arbitragem muito tendenciosa também, sempre no futebol brasileiro para certos clubes, mas vamos seguir porque quarta-feira tem jogo contra eles, quarta-feira o Vasco está muito focado, eu venho falando isso em todos os meus vídeos. O Vasco quer a vitória aí no jogo contra o Flamengo na quarta-feira pelo Campeonato Carioca. É claro, é um jogo que vale clássico, é um jogo que vale 3 pontos, mas acima de tudo vale a classificação e vale um jejum aí no Vasco. O Vasco está há mais de 3 anos sem ganhar do Flamengo, sem ganhar do seu maior rival, que é algo que não pode acontecer. Sabemos muito bem da história do nosso clube, sabemos muito bem da grandeza do Vasco em cima do Flamengo e o Vasco não pode ficar 3 anos sem ganhar deles. Isso é inadmissível e o Vasco leva sim o atual elenco, Marcelo Cabo, que é um cara que é antigo no Vasco, já teve passagens por Vasco lá no século passado, lá nos anos 90, ele jogou no futsal do Vasco, então sabe muito bem o que é a rivalidade Vasco-Flamengo e acredito que grande parte dos jogadores ali também, que são agora a grande maioria das categorias de base, entendem muito bem o que é um Vasco-Flamengo. Então, o elenco todo leva para na quarta-feira força máxima, quer a vitória contra o nosso maior rival, além, como eu falei, dessa hegemonia deles em cima da gente durante esses 3 anos. O Vasco não ganhou sequer um jogo deles durante a gestão Alexandre Campelo, vale a classificação no Campeonato Carioca. Caso o Fluminense vença hoje o Nova Iguaçu e o Vasco perca para o Flamengo na quarta-feira, perde totalmente as chances aí de passar para as semifinais do Campeonato Carioca, irá ficar mais um ano sem participar dos 4 grandes do Rio de Janeiro, que também é uma situação muito complicada. O Vasco, do tamanho que tem, da grandeza que tem, não se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual é algo inadmissível também, na minha opinião. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, e vamos falar agora com relação ao treino, né? Como eu falei, o Vasco tá focado e não teve feriado, não teve folga para os jogadores. Muitos clubes pararam hoje por conta desse jogo da Supercopa do Brasil, porém com o Vasco foi totalmente diferente. O Vasco foi a campo ontem, foi a campo sexta e voltou a campo hoje. O Vasco está totalmente focado, Marcelo Cabo quer dar um jeito na equipe, tem novos reforços chegando, hoje foi o 3º treino aí do Vanderlei vestindo a camisa do Vasco, porém, infelizmente, provavelmente ele não vai poder estrear aí contra a equipe do Flamengo na quarta-feira, mas de resto tudo tranquilo. Temos alguns problemas de lesões, no momento são 2 somente, do MT, que está com problema na lombar, a gente vai trazer mais detalhes já já com relação ao atleta, e também do Thales Magno, que passou por uma artroscopia, está se recuperando, já está em fase, né, de fisioterapia e já poderá voltar aos gramados. Inclusive o Thales Magno é uma incógnita, já trouxe aí em outros vídeos. Ontem ele recebeu um treino aí sendo uma das 50 promessas aí top
dentre, né, as 50 maiores promessas do Brasil não, do futebol mundial, nascidas a partir de 2002, ou seja, o Tales é uma promessa do futebol mundial, por incrível que pareça. É um jogador que ainda é valorizado, não como, né, há um ano atrás, um ano e meio, mas é sim um jogador que tem o seu valor no mercado e no futebol europeu. Acredito que ele voltando bem, conseguindo se destacar, conseguindo aí retomar um pouco do futebol que ele tinha lá no final de 2019, o Vasco consegue vender o jogador muito fácil, por conta aí do renome que ele tem, do início brilhante, né, de carreira do jogador, ser um jogador novo, que se eu não me engano atualmente tem no máximo 19 anos, então ainda é um jogador valorizado no futebol europeu, ainda é um jogador que pode render muito dinheiro ao Vasco. Ele está passando por esse momento de recuperação, foi a terceira lesão da carreira do atleta, mas é um jogador que pode sim render no futuro um grande valor e um grande lucro aí para o Gigante da Colina. Mas com relação ao MT agora, né, rapaziada? O MT passou por um problema aí na lombar, ficou um tempo parado, a gente viu o tempo que ele ficou parado. Começou jogando o Campeonato Carioca muito bem, numa posição que não era dele. Para quem não sabe, o MT é um meio ofensivo, que joga ali de ponta. Todas as partes do campo ofensivas o MT consegue jogar. É um jogador muito bom, um jogador rápido, de muita habilidade. Lembra alguns jogadores aí antigos que passaram pelo Vasco, né? Um jogador agudo, que não tem muito no futebol brasileiro hoje, mas a base do Vasco consegue criar esse tipo de jogador. Vemos pelo MT, vemos pelo Gabriel Peck, vemos por outros diversos atletas aí que estão surgindo, que tem muita qualidade, jogador rápido, de habilidade. Porém, infelizmente, no início do ano nós estávamos sem lateral esquerdo, o MT passou a jogar de lateral esquerdo, uma posição que não é a dele, mas mesmo assim, pela qualidade excepcional, ele se destacou na posição e começou a ganhar a titularidade da lateral esquerda do Vasco da Gama. Porém, infelizmente, segundo notícias apuradas, né, segundo notícias reveladas pelo próprio Vasco da Gama, o MT sofreu uma lesão na lombar, então ficou esse tempo parado, está esse tempo parado. Segundo notícias, o meia também não acusou mais dores nas costas, resultado do avanço do tratamento que ele está tendo, porém, mesmo já estando praticamente 100%, ainda não foi liberado a voltar aos treinamentos com bola. Então, algumas coisas aí que realmente se contradizem e o torcedor vascaíno começa a cair aí em uma dúvida. Porque o que acontece? O Vasco deve um dinheiro ao Volta Redonda, o MT não é jogador do Vasco, o MT é um jogador que está emprestado aí ao Vasco pelo Volta Redonda também. Marrone veio praticamente nos mesmos moldes e o Vasco deve um valor ao Volta Redonda com relação à venda do Marrone ainda para o Atlético Mineiro. A porcentagem que o Volta Redonda tinha dessa venda, o Vasco não repassou para o clube de Volta Redonda. Ou seja, tem alguma dívida muito grande nesse meio. O Volta Redonda vai colocar pressão no Vasco com relação ao MT. Volta Redonda não vai querer deixar o MT no Vasco de graça, sem pagar nenhum valor. O contrato dele vence já no final desse ano, no início do ano que vem, não me lembro agora. E o Vasco ali, no contrato, né, na cláusula ali do MT, o valor, a opção de compra está fixado no valor de R$600 mil. Um valor que é barato, é pouco, mas pro que o sistema, né, o financeiro, as finanças do Vasco são poucas também esse ano, então o Vasco não teria esses 600 mil agora para pagar pelo MT. Então, qual é, na minha opinião, o problema atualmente? Há medo da direção vascaína, medo, né, do clube de colocar o MT para jogar, o MT se destacar, porque é um jogador que tem extrema qualidade, a gente vê isso através dos diversos jogos do atleta, ele se destaca em um jogador que atualmente vale 600 mil para o Vasco não tem esse dinheiro, pode colocar ele em campo, ele se destacar e vir outro clube e pagar muito mais e levar o MT. Então acredito que tem esse medo rolando dentro de São Januário, dentro do Gigante da Colina, é claro, pode sim ter uma lesão e acredito que até mesmo tenha uma lesão, mas vai muito além do que somente dores na lombar. Vai também por um sistema aí que está em volta do atleta, um atleta bom, de qualidade, que atualmente vale um valor muito abaixo do que ele realmente custa, que é 600 mil reais, e acredito que tenha sim esse medo de colocar ele para jogar, ele se destacar, o Vasco não ter os 600 mil para pagar pelo jogador e vir outro clube e levar ele aí praticamente de graça, porque 1 milhão por um jogador novo, que vem se destacando, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão da Taça Guanabara, sendo titular e craque em diversos jogos, vai ser praticamente um valor, 1 milhão seria muito pouco pela grande qualidade aí que o atleta tem. Então, volto a repetir, além da dor na lombar, tem sim um medo dessa atual diretoria em vender o jogador. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguir e trazer agora as atualizações com relação a tudo que vem acontecendo
dentro do mercado da bola do Vasco da Gama. Temos muitas novidades, vamos trazer todas para vocês. Essa semana foi uma semana quente, foi uma semana com diversas novidades, diversos novos nomes que surgiram aí dentro do Vasco para reforçar a equipe, e a gente vai trazer aí detalhes de como está andando as negociações. Marcelo Cabo que confirmou ali ao longo dessa semana numa entrevista ao GE que 2 a 3 reforços iriam chegar no Vasco antes do início do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, e vamos trazer detalhes aí de quem poderá ser e de como será essas negociações. Segundo o próprio Marcelo Cabo, ele deu indícios que seria um lateral esquerdo e um volante de marcação. São as duas maiores prioridades atuais dentro do Vasco da Gama. Eu não consigo compreender o porquê de trazer um lateral esquerdo, já que a gente tem o Zeca, né? Porque vai trazer um lateral esquerdo, ele vai ser reserva. Então eu não consigo também compreender o motivo de tão desespero para trazer um lateral esquerdo reserva, já que de reserva a gente tem até mesmo o Riquelme, que entrou no Campeonato Carioca aí numa partida super bem, tomou conta da lateral esquerda e deu até mesmo assistência. É claro, para ser titular é uma situação ainda muito complicada, mas acredito que um reserva dá sim para ele ter aí ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos seguir. Segundo notícias, o Vasco está atrás no mercado ainda com relação a esse lateral esquerdo, está buscando com força no mercado essa posição. Temos notícias que o Vasco, né, sondou aí o Jean Vitor, o lateral esquerdo que está atualmente no Boa Vista, vem se destacando. Boa Vista, inclusive, passou para a terceira fase da Copa do Brasil. É um time que está muito bem postado, tem jogadores de qualidade na equipe, e um desses grandes jogadores, e se não o destaque do Boa Vista, é o Jean Vitor. Teve passagens aí na última temporada pelo Paraná. Infelizmente, o clube, se eu não me engano, caiu para a terceira divisão, mas o Jean Vitor foi o grande destaque da equipe. Eu tenho amigos lá que torcem, são torcedores do Paraná, e eles falam muito bem do Jean Vitor, falam que o único ponto positivo realmente do time do Paraná nessa última temporada foi o lateral esquerdo, que se destacou, jogou bem, tem muita qualidade, chega muito bem ao ataque, tem muita qualidade também nas batidas de falta, é um jogador que tem um passe, tem um chute muito diferenciado, e segundo notícias vindas de lá, ele pode agregar muito para o Vasco da Gama. Então, se fosse um lateral esquerdo ali reserva, seria um reserva de luxo, segundo notícias. Porém, até o momento também, nenhuma negociação oficializada, nenhuma proposta oficializada. O atleta apenas recebeu sondagens confirmadas até mesmo pelo seu empresário. Com relação a outras posições, que é a de volante, tivemos notícias aí ontem, eu trouxe já no vídeo pela manhã, que há um volante praticamente fechado com o Vasco atualmente. Basta apenas o empresário, né, do volante pediu um tempinho a mais para conseguir rescindir o contrato de vez. E aí sim, quando esse contrato for oficializado a rescisão, ele estaria apto e iria já assinar diretamente com o Vasco da Gama. Não temos confirmação de qual é esse nome, mas tem 3 nomes que há grande chance de ser, que seriam o Rodrigo Lindoso, que atualmente está no Internacional passando por esse período de rescisão de contrato, o Michel, que está atualmente no Grêmio, esteve no Fortaleza na última temporada, também está passando por esse momento de rescisão, e o Ronaldo, jogador que atualmente está lá no Bahia, teve passagem pelo Atlético Goianiense, mas é um jogador do Flamengo, do nosso maior rival, porém é um jogador que se destacou aí no Atlético Goianiense na última temporada, sem ser nessa temporada de 2020, né, de 2019, foi um dos principais jogadores do Atlético Goianiense na permanência, que fez, né, com que o Atlético permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro. Esses 3 jogadores estavam no radar e um desses 3 irão ser anunciado aí provavelmente ou nesses próximos dias ou até mesmo nessas próximas horas. O empresário pediu um tempinho a mais ali para conseguir rescindir de vez o contrato e aí sim conseguir assinar com o gigante da colina. Então, vamos esperar um próximo volante, um primeiro volante de marcação de pegada tanto que o Marcelo Cabo queria, irá chegar aí dentro do elenco Cruz Maltino. Com relação também a outra posição que seria uma das prioridades também, além da volância e da lateral esquerda, que seria um zagueiro. O Vasco ainda busca um zagueiro no mercado, segundo notícias. O Hernando, apesar da contratação do atleta, não seria o jogador ideal, né? É um jogador que vai vir para ser titular, mas a gente está vendo os problemas que infelizmente ele tem sofrido com lesão. O Ricardo Graça é um jogador que, segundo notícias também, está já no radar do futebol europeu. É um jogador de 23 ou 24 anos que já tem muita experiência aqui no futebol brasileiro. É jogador da categoria sub-20 da seleção brasileira, é um jogador de qualidade e poderia sim ser vendido nessa próxima janela para o futebol
europeu. E com relação ao Wesley, que é mais um zagueiro do elenco, é um zagueiro que não vai ser utilizado pelo Vasco, a gente sabe disso, está treinando separado do elenco, então muito provável que ele não fique dentro do Gigante da Colina para essa próxima temporada. Por conta de todo esse enredo, o Vasco vai a fundo no mercado procurando um novo zagueiro. Inclusive, o nome do Léo Santos foi citado aí, né, nessas últimas horas, nesse último dia, porém, segundo notícias, próprias pessoas, né, que conhecem ali o Leonardo Santos, né, e sabem da carreira do jogador, os agentes, os staffs, os empresários, confirmaram que ele não está no radar, não tem negociações ainda envolvendo o atleta. Segundo notícias do empresário, ele havia recebido sondagens, mas foi confirmada aí no dia de ontem, ou seja, porém, apesar disso tudo, o Vasco ainda busca um novo zagueiro no mercado. Caso não seja o Léo Santos, outro nome virá para vestir a camisa do Vasco da Gama. Então é isso, trazer agora somente as atualizações com relação aos nomes, né? Primeiro falar aqui com relação ao de sábado. Muitas pessoas aí na expectativa de uma possível vinda do atleta, porém, segundo notícias, o de sábado não virá para o Vasco, as negociações esfriaram, ele aí que está sem clube atualmente, o último clube dele foi o Cerezo Osaka, lá do Japão, um volante de pegada, o primeiro volante que o Vasco tanto queria, tem identificação com o torcedor, queria jogar com a camisa do Vasco, mas não temos motivos, as negociações não andaram. Com relação aí ao Everaldo, do Corinthians, o Everaldo passa por um problema muito semelhante ao que o Vanderlei passou. É um jogador muita qualidade, rápido, ponta, que o Vasco tanto queria também no mercado para ser o ponta esquerda do clube, porém, tem salários muito altos, o Corinthians quer liberar o jogador da mesma maneira que queria liberar o Grêmio, o Vanderlei, porém qual o problema? O Corinthians quer que o jogador vá por empréstimo e o Corinthians quer que o clube que pegue o Everaldo pague 100% dos salários do atleta. Então essa é a complicação. O Vasco não tem condições de pagar 100% dos salários do Everaldo, o Corinthians não tem condições de pagar metade do salário do Everaldo caso o jogador venha a ser emprestado. Então tá ainda nesse impasse. As negociações, segundo notícias, não esfriaram, não pararam, mas há um imbróglio muito grande aí nesse meio. Com relação ao Nicolas, do Paysandu, o famoso Cavani do Agreste, né, que tanto fala aí a torcida do Papão e a torcida vascaína que mora, né, no Nordeste do Brasil, no Norte, e conhece muito bem o atleta. Um atleta muito bom, que demonstrou vontade de vestir a camisa do Vasco. Infelizmente, as negociações vazaram e dificultaram e terminaram praticamente o negócio, mas também não é um negócio que não pode acontecer. Tá esfriado, esfriou no momento, mas a qualquer momento pode voltar. O Nicolas tem um desejo absurdo de vestir a camisa do Vasco. O Vasco quer um atacante reserva e esse nome pode sim ser a ser o Nicolas, caso o Thiago Orobó, que é de quem eu vou falar agora, não venha fechar com o Vasco. Thiago Orobó é um jogador do Fortaleza, foi artilheiro do Brasil no primeiro semestre lá do ano passado, um jogador que se destacou muito. Foi o pedido do Marcelo Cabo, o Vasco abriu negociações com o atleta, porém até o momento também a negociação não foi firmada, não foi fechada, propostas foram feitas, ele teve confirmação do próprio presidente do Fortaleza, que o Vasco foi atrás de perguntar sobre o jogador. Então, realmente, ele pode vir para ser o reserva do Germancano. O Vasco quer contratar um 9 para ser reserva do nosso artilheiro aí, do nosso Cano. Acredito que um dos melhores jogadores aí da última temporada. E esse nome pode ser o Thiago Orobó. Caso o Thiago Orobó não venha a ser oficializado como novo reforço do Vasco, aí sim, há grande chance de o Vasco retomar as negociações com o Nicolas. E para finalizar aqui, falar sobre dois jogadores, que é o Tony Anderson e o Christian Rodrigues. Com relação ao Tony Anderson, segundo notícias, o RB Bragantino ofereceu o atleta ao Vasco. O Vasco ali olha com bons olhos uma possível vinda, até porque tem um grande relacionamento aí com a diretoria do RB Bragantino, ou seja, pode sim ver, a gente, né, nós torcedores vascaínos podemos ver o Tony Anderson vestindo a camisa do Vasco para essa próxima temporada. Negociações, segundo notícias, estão bem quentes, pode sim pintar aí no Gigante da Colina. E com relação ao Christian Rodrigues, o famoso Cebodia do Peñarol, um jogador de muita qualidade, com passagens por PSG, Atlético de Madrid, seleção uruguaia. Segundo notícias, ele foi oferecido ao Vasco, sim, porém vai permanecer no futebol uruguaio. O Vasco não se interessou pela vinda do atleta. Acredito que seria muito importante o Vasco trazer um atleta desse cacife para a próxima temporada, mas não se interessou, então ele permanecerá no futebol uruguaio. Essas foram atualizações com relação a todas essas negociações que chegaram no Vasco ao longo dessa semana. Temos uma semana bem cheia vindo pela frente e, é claro, vamos trazer aqui todas as notícias, todas as novidades ao longo dos vídeos que virão pela frente. Então, rapaziada, se você gostou, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. E, é claro, né, muito obrigado por você ter assistido. Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou dessas possíveis novas negociações que podem pintar no nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!